Olá, ser iluminado! Hoje eu vou contar pra vocês a minha história. Eu demorei muito de verdade para gravar esse vídeo e vai ser um desafio gravar esse vídeo sem me emocionar. Antes de começar a gravação eu já tava com os olhos marejados de água e aí já tô eu aqui me emocionando de novo, porque não de tristeza, mas de alegria de saber quem eu me tornei e aonde eu cheguei. E saber que através da minha história eu posso ajudar várias pessoas a terem uma vida feliz e plena como eu tenho hoje. Então, hoje eu quero contar para vocês como foi a minha jornada, como foi sair de crise de ansiedade, de agorafobia, de uma pessoa que tomava vários remédios para se tornar uma psicoterapeuta e daqui a alguns meses neuropsicóloga. Então, fica aí comigo até o final e acompanha essa história da minha vida, e eu tenho certeza que muitas pessoas podem se identificar com ela e você pode, de repente, ter a luz que faltava aí para você sair desse sofrimento ou dessa dor que você possa se encontrar. Então, vamos lá! Bem, meu nome é Pri Simões, hoje eu sou psicoterapeuta, sou formada em administração, minha primeira formação de graduação foi em ADM, eu tenho 40 anos, sou casada, tenho um filho hoje já de 17 anos e de 2018 para 2019, principalmente nesses anos, tiveram outras fases também, mas esses anos foram muito importantes. Eu tive crises fortes de ansiedade, desenvolvi na época uma crise que chama crise de agorafobia, que era o medo de ficar perto de pessoas, de ficar em grandes públicos. E nessa época eu procurei ajuda com um psiquiatra para poder tomar medicação, na ilusão de que a minha cura estivesse dentro de uma caixinha de medicação. E essa aqui foi a última caixinha que eu guardei. Eu tomei várias medicações de tarja preta, tomei antidepressivo, ansiolítico. Essa medicação aqui eu chegava a tomar 6 comprimidos por dia. 6. Eu vivia anestesiada, adormecida, na expectativa de que esse remedinho que tá aqui dentro pudesse tirar a dor que eu sentia dentro de mim. E essa foi essa caixinha, ela tava fechada, ela tava lacrada, eu abri ela há pouco. Ela não tem o consumo de nenhum comprimido, ó, todos estão intactos. Foi a última caixa que eu realmente tinha comprado e não tomei. E ainda tem até 3 aqui, ó, que eram de uma outra caixinha que eu havia tomado. Essa caixa foi comprada no ano de 2018 para 2019, ela venceu já em abril desse ano. E eu guardei ela justamente porque eu queria mostrar no vídeo o quanto é real. E que quando eu olho para ela, eu digo para ela, eu consegui. E eu não consegui por causa da medicação. A medicação em algum momento ela até pode ter me ajudado, me fazendo ficar um pouco mais tranquila, mas ela não resolveu o que tinha aqui dentro de mim. Não foi através da medicação que eu consegui entender quem eu sou e resolver os meus conflitos. Nessa mesma época que eu frequentava o psiquiatra, eu também procurei uma ajuda psicológica, fiz terapia há alguns tempos e isso me ajudou bastante a abrir os olhos para algumas coisas. E o mais importante que eu quero falar para vocês é que nessa fase eu não conseguia comentar com ninguém o que eu passava. Então, meu marido não sabia, minha mãe não sabia, minhas irmãs não sabiam. Eu procurei essas ajudas sozinhas e às vezes eu ainda escutava que eu estava procurando. Nessa época eu ia a vários médicos e aí eu ainda escutava as pessoas me julgando, dizendo assim, você fica procurando as coisas, né? Só que ninguém tinha uma palavra para me confortar. E eu sei o que
que isso acontece na maior parte dos casos. Às vezes a gente fica ali esperando que alguém próximo nos acolha. E eu sei que isso muitas vezes não acontece. Em alguns casos pode acontecer sim, mas muitas vezes não acontece. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo julgar essas pessoas? Não, lógico que não. Eu tô querendo dizer que você tem que ir sozinho. Que você não precisa de ninguém ali falando, olha, vai, pelo amor de Deus, você precisa melhorar. Não. Isso era uma coisa que precisava vir de mim. Que eu precisava perceber o quanto eu estava ruim. E quando eu me deparei tomando esse monte de remédio, tomando 6 comprimidos por dia, né, só de uma medicação fora a outra, e essas medicações uma hora, tipo, já não faziam mais nem efeito, porque eu já estava acostumando com a dose, eu falei, não, eu posso ser mais que isso. E aí eu comecei a procurar no Instagram, eu chegava mais cedo no meu trabalho, que eu deixava meu filho no colégio, e o tempo que eu ficava antes de entrar, eu ficava procurando as coisas no Instagram, como melhorar de vida, coisas que me incentivassem, coisas que pudessem me ajudar nas crises de ansiedade. E aí os algoritmos da vida foram me levando para alguns caminhos. E um dos principais caminhos foi que eu encontrei um vídeo da Elaine Orives na época, que falava sobre o Ho'oponopono. E aí eu comecei a entender o que era o Ho'oponopono, a estudar, e os algoritmos foram me favorecendo. Nessa época eu estava com crises financeiras muito graves, a gente estava passando por uma situação muito ruim financeiramente, e eu não tinha dinheiro para comprar curso, nada. E aí eu consumia todo o conteúdo gratuito que tinha na internet, que eu podia achar. E eu lembro que na época eu consegui comprar um livro do Limite Zero, que é do Joe Vitale, que fala sobre o Ho'oponopono. Eu comprei um livro digital, não comprei nenhum livro físico. Eu comprei esse livro no dia 23 de janeiro de 2019. Eu lia pelo celular, nesses horários que eu tinha de intervalo. Eu paguei R$7,41, era o que eu podia no momento. E aí esse livro trouxe para minha vida uma clareza muito grande em relação ao Ho'oponopono. E aí foi através do Ho'oponopono que eu fui vivenciando, fui cada dia mais praticando, e aí eu fui me vendo em algum momento já sem nenhum tipo de medicação e melhorando a minha vibração, mudando o que eu pensava, a forma que eu agia. E aí o Ho'oponopono ficou comigo e fica comigo até hoje. Vocês podem ver, ó, tem um quadrinho ali em cima, ali tem as plaquinhas. E aí eu fui seguindo, justamente porque o Ho'oponopono me permitiu liberar as memórias de dor e tristeza que eu carregava comigo. Tão grande é o meu afeto que eu nunca tinha feito uma tatuagem, eu morria de medo. E aí nesse ano, no meu aniversário de 40 anos, aqui, ó, eu fiz a tatuagem, né? Depois vocês podem entrar no Insta, tem a foto da tatu lá, que é do Ho'oponopono, que é justamente porque eu resolvi tatuar no meu corpo aquilo que me ajudou a sair. E é difícil falar assim, quem tá acostumado a ver meus vídeos aqui sabe que eu sou sempre muito expansiva, falo muito rápido, só que hoje realmente tá bem difícil de falar. Mas porque eu tenho muito orgulho de verdade de quem eu me tornei. Não de quem as pessoas, não do que as pessoas pensam de mim, mas sim do que eu penso de mim mesma, do que eu me lembro da época, de como eu ficava e o quanto eu me esforcei de verdade para chegar até aqui. E aí o que eu quero dizer para vocês? Que
O Ho'oponopono, ele me abriu, ele limpou as memórias. E aí continua limpando ainda, lógico, né? Porque nós temos inúmeras memórias, então nós vamos passar uma vida toda fazendo essa purificação. Só que eu não tinha recurso financeiro e eu saí disso, gente, consumindo conteúdo gratuito na internet, igual aos que eu faço para vocês aqui hoje. E percebam que eu não fui lá em grupos de Facebook, como eu vejo às vezes, o pessoal juntando-se a grupo de depressão, ansiedade. A ideia em si daqueles grupos é muito bacana, só que o que acontece? As pessoas entram lá para ficarem esperando que as outras tenham dó dela, que as outras falem, a vida é cruel mesmo, porque eu vejo eles trocando medicação, falando, eu tomo isso, eu tomo aquilo outro. E o que eu quero dizer para vocês? Eu não tô desincentivando ninguém a tomar medicação, mas o que eu quero dizer para vocês é que a cura de vocês não está dentro de uma caixinha na farmácia. Porque se tivesse, nós não seríamos o país mais ansioso do mundo. Do mundo! Esse vídeo está sendo gravado no mês de setembro e a gente tem nesse mês do Setembro Amarelo. E nós estamos em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo e o segundo como depressão. Então, e nós somos o país que mais consome psicotrópicos. A venda dos psicotrópicos nos últimos anos tiveram um aumento de mais de 70%. Então, alguma coisa de errado tem. A gente precisa entender que é normal nós vivermos uma vida de dualidade. Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo. Priscila, depois que você passou de tudo isso, agora você não tem mais problema? Lógico que eu tenho, gente. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Esse dia uma pessoa ainda me pergunta, mas terapeuta não precisa fazer terapia? Lógico que precisa. Eu também tenho as minhas válvulas de escape. A diferença é que hoje eu escolho por quanto tempo eu quero me permanecer num estado negativo. Eu sei técnicas para poder elevar a minha vibração. Só que lá atrás, quando eu comecei, eu não fazia ideia disso e não foi fácil, foi um desafio, porque eu tentava uma coisa, não dava certo, aí eu dava uma desanimada, ia lá, tentava de novo, só que eu fui muito persistente e eu realmente mergulhei de cabeça na minha busca interior. Eu lembro que nessa época eu morava numa casa que era uma casa bem simples, assim, não era uma casa ruim, mas era uma casa bem simples e não tinha uma mesa no meu quarto. E aí eu coloquei uma mesinha daquelas de plástico, de bar mesmo, no canto da minha cama e uma cadeira da cozinha. E aí eu ligava o computador, ligava o celular e ficava assistindo as aulas, ficava gravando. E eu tenho até aqui, vou pegar pra vocês verem. Aí eu consegui comprar um caderno de 10 matérias e aí eu escrevia tudo que eu ia aprendendo. Esse caderno tá quase todo preenchido, tem um monte de post-it sinalizado e tudo que eu ia vendo nos vídeos, eu ia ali escrevendo, praticando, fazendo técnica, participando de workshop gratuito, me empenhando, só que exigiram-se algumas mudanças na vida para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei, né? E aí nessa época eu já quase não assistia TV, eu aboli de vez mesmo a assistir TV aberta, assistir jornais, novelas, programas de fofoca. A minha casa hoje nem possui TV aberta, a gente não tem nenhuma sintonia com nenhum tipo de TV aberta, a gente não tem TV a cabo. A única coisa que a gente assiste em casa, a gente tem YouTube, Netflix, Amazon, porque são canais de filmes. O YouTube eu uso bastante para estudar, até por conta do trabalho aqui no canal também. E quando nós precisamos saber notícias, o que nós fazemos? Procuramos na internet, porque daí nós vamos atrás da notícia que nós queremos ver e nós não permitimos que as emissoras coloquem dentro da nossa casa aquilo que elas querem. Então, são escolhas que eu tive que fazer, que não foram fáceis, que nem todos concordaram a princípio, mas que eu fui levando e fui conduzindo, e quando eu mudei, tudo ao meu redor mudou também.
Quando eu levantava às 5 horas da manhã para praticar meditação, eu me trancava no banheiro da minha casa para poder praticar meditação escondida. Porque de alguma forma eu também tinha uma crença de que eu achava que aquilo era errado. Mas mesmo tendo essa crença, eu não desisti. E para que as pessoas também não ficassem me julgando, me criticando, eu fazia quietinha, fazia escondida. E eu não compartilhava com ninguém o que eu fazia. Eu guardava só para mim. Ia cuidando de mim, chorando muitas vezes, doendo. Mas foi indo e as coisas foram curando, foram melhorando. E aí eu fui praticando técnicas e técnicas, fui melhorando minha vibração e as coisas começaram a acontecer, tá? E aí depois disso vieram uma série de outras coisas que eu vou contar num outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Mas o que eu quero deixar pra você aqui? Que você é muito mais do que você imagina. Nós somos seres perfeitos, nós viemos da fonte de forma perfeita e única. Que nós não precisamos consertar nada, não há nada de errado em nós apenas precisamos liberar as memórias que nós adquirimos ao longo da vida. Então é exatamente isso que o Ho'oponopono faz, ele purifica essas memórias. Nós viemos puros, e em alguns momentos esses vírus acabaram entrando em nós, porque essas memórias a gente pode dizer que elas são como os vírus, e aí elas foram nos infectando e trazendo essas memórias de dor para nós. Então, é isso que eu quero dizer para você, querido, querida, que acredite, tem como sair, e isso só depende de você. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém, é somente você. E eu entendo perfeitamente quando alguém fala assim pra mim: Priscila, mas é fácil fazer isso quando tá com a vibração boa. Eu sei, só que eu também tive um dia com a minha vibração lá embaixo, no chão, tomando um monte de medicação, culpando o mundo da minha dor, reclamando da minha falta de dinheiro. E aí, um dia eu despertei. Só que eu procurei o despertar num caminho que me elevasse a vibração. Eu não fiquei me baseando em jornais, em TV, falando que o mundo tá acabando, que tem não sei quantas pessoas morrendo, que a medicação é a solução no mundo. Não foi nisso. Eu olhei para pessoas que já tinham conseguido. E aí eu falava, se elas conseguiram, eu também consigo. E é isso que eu quero dizer para você. Você precisa olhar e procurar pessoas que já passaram por isso e conseguiram sair disso. Por isso que quando eu trago uma técnica aqui para vocês, quando eu trago algo falando, é porque eu vivenciei isso. E eu tenho a propriedade para poder falar isso para você. Eu não peguei um livro qualquer, olhei e falei, achei bonito isso aqui, vou falar lá no YouTube. Não, eu vivenciei na minha carne. E eu sei que não é fácil, eu sei, é desafiador. Mas não é impossível. Doeu? Doeu, claro que doeu, muito. Mas eu consegui e eu também sei que você consegue. Então, se você se identificou com a minha história, escreve aqui embaixo, ó, #JaVenci, porque eu sei que você pode vencer assim como eu venci isso. E eu ainda continuo tendo ansiedade? Claro, a ansiedade é um estado natural de qualquer ser humano ser iluminado. Nós não vamos eliminar a ansiedade na nossa vida, até porque em alguns momentos é bom ficar ansioso. Mas eu não deixo mais ela me dominar. Eu falo para ela o quanto ela pode se permitir aparecer um pouquinho, quando ela tem que parar de aparecer. Então, já escreve aqui, manda esse vídeo para aquela pessoa que de repente você acha que está sofrendo, que você vê que ela está às vezes numa sensação ruim. Quem sabe ela ouvindo a minha história, ela consegue realmente abrir os olhos e procurar uma alternativa nova, tá bom? Então não desistam, continuem tentando e eu tô aqui para ajudar vocês, seres iluminados. Aloha!